Podemos falar que existe um Sapiens 2.0 ou é forçação de barra? Vamos trabalhar na seguinte direção. Estamos vivendo hoje uma coisa que o nosso querido Thomas Kuhn, que é um dos epistemólogos preferidos aqui da Bimodais, disse que vivemos uma anomalia científica. Essa anomalia científica, o que é uma anomalia? Anomalia é quando os fatos passam a não rimar com as teorias. As ciências sociais não previram o digital. Então tem alguma coisa errada. Um negócio que está mudando tanto nossas vidas e ninguém falou que isso era possível acontecer. Então tem alguma coisa errada. Esse é sintoma. Teorias são feitas para criar prognósticos. Se um vulcão explode e nenhum vulcanólogo previu que ele ia explodir, tem alguma coisa errada nas teorias dos vulcanólogos. A mesma coisa a pandemia. Então a gente precisa ter teorias que se antecipem a determinados fatos. Aí você vai dizer, mas tem lá o Taleb que fala em cisne negro. O cisne negro é, na verdade, um determinado tipo de fenômeno que não está registrado em determinada teoria. Serve para que se possa registrar os padrões, e poder antecipar. No momento que não acontece, temos uma anomalia, vamos arrumar para prever. Muitas das coisas que hoje são previstas, terremotos, maremotos, tsunamis, etc., erupções, etc., partiram, desemprego, inflação, tudo isso tem estudos e as pessoas procuram reduzir a taxa de cisnes negros na sociedade. Então a gente vive uma anomalia científica. E eu diria mais, a gente vive a maior crise das ciências sociais de todas. Desde que a gente começou a estudar a sociedade, hoje é a maior crise. Qual é o motivo, Nipô? O motivo é o seguinte, nós temos um problema que é a avaliação que as ciências sociais fazem do Sapiens, em particular das tecnologias e também das mídias. As pessoas colocam forças estruturantes, para se fazer aí o motor da história, você trabalha com forças estruturantes. Então o que as pessoas tiraram dessas forças estruturantes? Não colocaram na equação o fator tecnologia e o fator midiático. E aí o que acontece? Quando vem uma nova tecnologia, é isso que acontece na sociedade. Há muitos e muitos milênios atrás, oralidade, escrita impressa, meios eletrônicos de massa, digital. Então isso não é uma coisa nova. E eu tenho dito aqui que para entender o mundo digital a gente precisa ir para a macrohistória. Por quê, Nepô? Porque a macrohistória vai analisar fenômenos macrohistóricos. Mudanças de mídia. A mudança de mídia é um fenômeno macrohistórico. Você não pode estudar um fenômeno que tem origem lá atrás, começando a estudar ele agora. É mais ou menos quando você vai fazer uma hidrelétrica, é um projeto de 50 anos, que é diferente de você fazer o muro de uma casa. Então, existe a macrohistória, existe a mesohistória, existe a microhistória, existe a supermicrohistória. Para entender o digital, a gente tem que ir para a macrohistória. Então, quando a gente vai para a macrohistória, o que a gente vê? A gente vê que as mídias, que as tecnologias e as mídias, elas modificam a sociedade. E aí tem uma coisa que é mais ainda interessante, que é o tema desse artigo, que eu estou falando das mudanças subjetivas. Isso aí é coisa que o McLuhan vem falando, e agora tem os ecologistas de mídia que falam também. Quer dizer, as tecnologias promovem mudanças subjetivas no ser humano inconscientes. A gente não se dá conta. E aí a gente começa quando usa um carro, quando usa um martelo, quando usa qualquer coisa, a gente começa a mudar. E quando a gente usa as mídias, e eu tenho falado aqui nesse artigo, quer dizer, as mídias são coisas que a gente usa o tempo todo.
porque são responsáveis pela informação, pelo conhecimento, pelas trocas. A gente está o tempo todo usando. Quando a gente criou a oralidade, as pessoas passaram a usar a oralidade o tempo todo, a escrita o tempo todo. Então isso vai fazendo com que as pessoas modifiquem as suas subjetividades. Então, as tecnologias formatam o sapiens antes que a gente se dê conta. É o que o McLuhan falava desesperadamente, né? Você modifica o ser humano antes de que ele entenda que está sendo modificado. Então, há mudanças subjetivas. Então, as pessoas estudam várias mudanças subjetivas, né, em relação às tecnologias e às mídias em particular. O que nos interessa como futuristas competitivos, que é o papel aqui da escola, são as mudanças, são as zonas de atração, o que vai gerar valor para profissionais e organizações. E aí a gente entra numa coisa que eu chamei de reintermediação subjetiva. A reintermediação subjetiva é o seguinte, eu vi isso em 2013, tenho falado sobre isso, quando os jovens foram para as ruas. Eles já estavam questionando as autoridades dos sindicatos, as autoridades dos partidos, as autoridades dos professores. Isso já é uma mudança da subjetividade. A intermediação que as pessoas estão procurando hoje é uma intermediação que já tem a ver com esse novo cenário, com esse novo mundo. Então, há uma demanda de dentro para fora das pessoas para tudo que vá gerar agilidade, participação, personalização e custo menor. Então, quando você tem a chegada do Uber, do Airbnb, as pessoas já queriam isso. Já houve a mudança na subjetividade. E aí, então, há uma introdução a um conceito novo que a gente trabalha, que é o Sapiens 2.0. O Sapiens 2.0 já existe. Ele não vai ser criado. O que o Sapiens 2.0 quer, né, é começar a adaptar o mundo para a sua subjetividade. Isso é uma coisa muito diferente do que a gente imaginava no passado. A subjetividade humana tende a essa descentralização e agora com as novas mídias ela já está presente. O que a gente vai fazer é uma adaptação cada vez maior dos conceitos, das tecnologias, das metodologias, das ofertas, para que haja um casamento entre a nova subjetividade do Sapiens 2.0 com o mundo que a gente está criando. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Vou te fazer um convite. Sair de Matrix, tomar a pílula vermelha, mas não adianta tomar a pílula vermelha e não vir para a nave Nabucodonosor. Ficar na nave Nabucodonosor, vendo Matrix de fora, junto com o pessoal que tomou a pílula vermelha. Essa é a proposta da Bimodais. Bimodais hoje, eu diria que é a única escola de futurismo no Brasil. Porque a gente trabalha com ferramentas conceituais para trabalhar o futurismo. O que é o futurismo, como é que ele opera, quais são as ferramentas que ele tem, como é que ele vai trabalhar para frente. E a gente tem aprofundado isso. Criamos uma metodologia aqui totalmente diferente. Nós não temos turmas, nós temos imersões. As pessoas vão acompanhando o desenvolvimento da nossa narrativa. Vamos produzindo lives todo mês. Vamos conversando. Temos uma troca diária. E a gente está construindo também, além de estar pensando o futuro, estamos construindo um novo modelo de escola de pensamento, de um novo modelo de troca entre as pessoas, tudo via internet, tudo via Zap, Telegram, é um ferramental bem bacana. Quero te convidar para fazer parte da escola. Me manda um Zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô, quero ser bimodal. Temos também uma promoção para que você possa ser parceiro da escola e a cada indicado você receber 50% da matrícula. Me manda um Zap também, Nepô, quero ser parceiro da escola. E aí a gente vai caminhar juntos para difundir o futurismo no Brasil. Conto contigo. Quero ser bimodal.